Bom, nós queremos aqui começar a dizer para você que a primeira pergunta que tem acontecido é o seguinte: será que eu vou escapar dessa pandemia? Não é? Será que eu estarei vivo quando esse vírus for embora? Será que ele irá embora ou irá ficar para sempre? Então, é natural nessa hora você ter medo, mas nós precisamos trabalhar então com esse medo. E nós vamos ver que vou trazer aqui hoje, estou trazendo aqui uma vacina. Pronto, vou trazer uma vacina aqui hoje. E essa vacina se chama fé, porque o medo é inimigo da fé. Então, hoje eu quero trazer uma palavra de fé, essa palavra de fé que vai trazer esperança, que vai vencer o medo. Uma vez que o medo é inimigo da fé, a fé vence o medo, seria o antídoto do medo. Ninguém imaginava que nós viveríamos uma tamanha crise, não é verdade? Um vírus tão pequenininho que é uma parte de um RNA, nem DNA é uma parte, é um bracinho daquela hélice, não é? Que é o RNA, não é? E parou o mundo. A grande verdade é que o mundo parou. E nós sabemos, nesse exato momento, vem a pergunta, mas será que essa pandemia seria um tipo do juízo de Deus? Será que já é uma praga de Apocalipse? Eu respondo que, na nossa opinião, ainda não. Nós estamos no início das dores, a palavra também chama de dores de parto, mas o parto ainda virá. Quer dizer, mas não quero assustar ninguém, então eu quero trabalhar aqui com você que me acompanha, com você que me ouve, que nós podemos melhorar a nossa vida e nós podemos sairmos livres e vitoriosos durante esta crise. Eu diria para você que Deus está no controle de tudo, isso nós temos certeza absoluta. Então, a gente vê que, nesse momento de pandemia, Deus não perdeu o controle. E nós achamos, sim, que pode ser um tipo de juízo de Deus. A grande verdade, meus irmãos, amigos, meus parentes, é que o mundo está, ou melhor, a iniquidade do mundo está transbordando. Não é? Assim como um pai corrige um filho rebelde, um filho que precisa de correção, ele não faz porque ele é ruim, ele faz porque ama o filho. Por isso, diz um versículo bíblico, o pai corrige, Deus corrige a quem ama, não é verdade? Então eu vejo essa pandemia, se por um lado tem um lado ruim, que são mortes prematuras, pessoas morrendo ao redor do planeta Terra, isso ninguém quer, pelo menos ninguém vai ser insensível a essas mortes, a essa enfermidade, a esse sofrimento. Mas, por outro lado, nós vemos que Deus, estando no controle de todas as coisas, Ele está dando assistência, né? Deus continua amando os seus filhos, e que a pergunta é: o que nós podemos aprender desse juízo? O que nós podemos aprender dessa pandemia? Olha, eu já ministrei, tem até um vídeo meu sobre isso, eu não vou aqui repetir, mas eu, pessoalmente, tenho tirado grandes vantagens nesse período de quarentena, e tanto no espírito, na alma, no corpo, quanta coisa eu tenho aprendido, quanta coisa eu tenho refletido, quantos valores eu tenho ponderado, não é? E muitas vezes a gente pergunta: o que adianta ter um carro, 2, 3 carros na garagem, se agora você não pode sair? O que adianta, muitas vezes, você ter dinheiro na conta bancária, se você não pode gastar, não pode viajar, não pode ir a um restaurante? Quer dizer, então, valores estão sendo questionados e ponderados. E eu quero, então, dizer para você que muita coisa boa você pode extrair dessa crise. Não só você, a sua família, mas também o governo, né? O nosso sistema de saúde vai ficar mais equipado, mais capacitado para atender problemas futuros, não é? Então, houve uma melhoria na qualidade de saúde, sem dúvida que haverá, não é? E assim também nós vamos aprender a viver talvez agora passaremos por uma carência, continuaremos ainda por um período, não sabemos até quando, mas a nossa esperança é que isso passe rápido. Então, eu quero trabalhar enquanto esse vírus não vai embora, enquanto uma vacina não seja descoberta, e a nossa oração é que Deus intervenha hoje, a favor do Brasil, a favor do mundo, e também a favor de todos aqueles que creem que pode orar que esse vírus irá passar. Bom, há tempos atrás eu dei aqui um seminário sobre cura interior,
E interessante, eu pediria que colocasse na tela, este gráfico mostra, a gente fazia um seminário de cura interior e a gente aplicava um questionário. Enquanto eu estava falando, a minha esposa Rosângela fazia um levantamento estatístico daquelas respostas do questionário. Né? Era um questionário, nós demos esse seminário muitos anos, era o seminário de cura interior. O Rocha e Jorge, que está ali com a Bida, lembram muito bem desse seminário. Olha a resposta, isso aqui foi um consolidado de todos os seminários que eu dei sobre cura de alma, cura interior. Olha que interessante, o medo... O medo, 68,7% dos que participavam, o maior problema era o medo. Que interessante, né? Olha que eu estou fazendo um seminário de 10 anos atrás, então ali já era mostrando que o nosso povo, o homem, está vivendo com medo. Medo em todos os sentidos, né? Medo de ladrão, de assalto, medo de morrer, medo de pandemias. Então, depois vinha a impaciência, depois vinha a falta de perdão e ressentimento. Então, interessante, o medo era o primeiro tópico dos problemas de alma. E sobre o medo eu quero falar um pouquinho. Então, eu creio que o medo, não é uma doença da alma. Você não pega no medo, não é? O medo não é algo concreto, o medo está nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de enxergar as coisas. E nós vamos rever um conceito que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, 23, fala, que nós devemos ser irrepreensíveis no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Então, o homem não é espírito e alma só, ou corpo e alma. O homem é um tri-ser, é um ser com 3 características, 3 pilares constituem o homem. O espírito com o qual eu tomo a consciência de Deus, com o qual eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, é espiritual. Com a alma, que é minha mente, meu raciocínio, meu mundo emocional, eu tomo consciência do mundo psicológico, assim como com o espírito eu tomo consciência do mundo e das coisas espirituais. E o corpo, não é? Que é essa carcaça que está aqui, que é, na verdade, a matéria, a bioquímica, a fisiologia dos órgãos que me dá a condição de vida, de um coração pulsante, um sistema nervoso funcionando, um cérebro em atividade, que seria o corpo, não é? E, normalmente, a Bíblia denomina a palavra carne uma junção de tudo aquilo que é alma, de tudo aquilo que é corpo. Então, isso é chamado de carne. Por isso que a Bíblia fala, o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Não é? E a carne envolve, então, atributos do corpo, do mundo material e do mundo psicológico. Bom, mas o que seria o medo? Bom, o medo, conforme o conceito que nós aprendemos, e eu aprendi isso no meu curso de psicanálise, é um sentimento de inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. É um sentimento de inquietação frente a uma ameaça, a um temor, a um pavor, um pânico. Meus irmãos, aqui é muito sério. Mesmo nós que temos experiência, ou temos tido experiência com a palavra de Deus, muita gente aprende, muita gente aplica, embora somos falhos. Mas eu fico imaginando, numa hora de pandemia, a pessoa que não tem Deus. Eu fico imaginando. Gente, eu tenho recebido e-mails, mensagens, pessoas querendo se suicidar, não estão aguentando. Pessoas mesmo que têm uma experiência espiritual, não estão aguentando aquela quarentena, não estão aguentando ali o seu lar, ali o seu quarto, sem poder sair, não é? Ali preso. A pessoa começa a detestar a si mesmo. Ele ocupa com coisas que passatempos, né, como ver um filme, ler um livro, mas isso ainda é pouco. Então, a alma, o sentimento, algo que vem do coração, é o medo. E esse medo está trazendo pânico, esse medo está trazendo uma ansiedade que precisa de cura, antes que nós venhamos a nos adoecer, não é verdade? Então, o medo atinge a todos em diferente grau de intensidade. Todos nós temos que prevenir e tratar e trabalhar com medo.
e trabalhar no espírito, o homem é o tripé. Trabalhar no espírito, alimentando da palavra de Deus, a fé vem pelo conhecer a palavra de Deus, emocionalmente, tratando com as nossas emoções, porque podemos entrar numa crise dessa, numa depressão, ou uma crise de ansiedade que levará a uma depressão e muitas vezes com sérios problemas de tratamento, com uma solidão, com uma tristeza. Então nós temos que estar atentos a essas características de uma pandemia, de um isolamento, que pode trazer no homem um malefício. Não é? Tem a parte que você pode aproveitar, mas tem a parte ruim também, que pode você ser acometido dela. E depois vamos prevenir o medo, não só pelo espírito, pela alma, emocionalmente, mas pelo corpo também. E no corpo nós sabemos que esse tempo de quarentena, nós temos que nos alimentar melhor, fazer uma análise do seu alimento, daquilo que você bebe, daquilo que você come. E normalmente a gente tem uma tendência a ficar um pouquinho mais triste, um pouquinho ansioso. Então nós sabemos que tem alimentos como a banana, como outros alimentos que são ricos em serotonina, melhor em triptofano, que é um catalisador da amina chamada serotonina, que é uma amina que ajuda no sistema neurotransmissor de te dar emoção, de melhorar o seu humor. Então, nós temos também que ter conhecimento dessa parte do corpo. E eu quero dizer que, seja lá o que for, a coisa que tem nos acontecido, o melhor que nós podemos declamar e proclamar é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, está aí na tela, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Né? Tem gente que está sofrendo, tem gente que está doente, essa pandemia está alcançando a todos, sem distinção de idade, de sexo, de raça, não é verdade? A palavra diz que não temerei mal algum, porque tu estás junto a mim, a tua vara, a vara corrige, e o teu cajado, que guia, que ensina-me a manter o meu caminho correto, equilibrado. Porque esse momento de pandemia, nós temos que buscar o equilíbrio. Se a gente não buscar o equilíbrio, o que vai acontecer? Nós vamos passar por algum desequilíbrio. E esse desequilíbrio, seja nas emoções, seja espiritualmente, seja no corpo, tem gente que está engordando demais, porque aquela ansiedade acaba visitando a geladeira, você não está trabalhando, você está dentro de casa, e você começa a engordar e começa a ter problemas de obesidade, e aí vão vir outros problemas. E a parte emocional eu falei, e a parte espiritual eu quero me deter a ela, que seria como a gente eliminar esse medo. Bom, nós já falamos que o medo se elimina pela fé. E eu quero falar que toda pessoa normal tem medo, tá? Meu avô, pai da minha mãe, dizia o seguinte: coragem demais é falta de juízo. Né? Quando o menino era corajoso demais, vão andar nessa pinguela, vão pendurar nesse cipó, né? Vão enfrentar um animal bravo, é falta de juízo. Meu avô dizia, excesso de coragem é falta de juízo. Então, o que eu quero dizer? É natural a gente ter medo. Então, você que está aí sofrendo, eu também estou com medo, eu vou te falar que não estou. Né? Eu tenho planos, tenho sonhos, como você também tem. Aliás, eu até faço um apelo aqui, se você estiver sentindo um pouquinho vazio, um pouquinho triste, comece a sonhar, comece a fazer seus planos, não é verdade? Porque você está vivo. Os planos são para os vivos, não para os mortos. Enquanto você estiver respirando, meu pai com 94 anos, agora no carro, eu falei com ele, eu virei para ele e falei assim, velho, quais são os seus planos para esse ano, depois dos 94? Ele tem que ter sonhos, não é? Os sonhos vêm esperança, vem a fé, vem um agir, não é verdade? E vem entender também as coisas boas que a vida nos traz. Então, ninguém quer morrer, mas é natural que você tenha medo, não é? Então, vamos ver na Bíblia, aparece, eu vou pedir perdão que nós não temos tempo de ler os versículos, mas medo do juízo de Deus. Essa pandemia é um tipo de juízo. Nós temos medo do juízo de Deus, não é? Na verdade, Deus é bom pai, mas Ele corrige o filho, porque Ele ama, Ele quer um mundo melhor, Ele quer um planeta melhor, né? A iniquidade está transbordando nesse mundo, agora parou. Eu fiquei pensando, parou, desculpa aqui, sem uma acepção de ninguém, mas até uma Amazônia Boêmia está fechada. Quer dizer, moralmente, há uma melhora. Uma foto do satélite mostrou a Terra mais limpa. A Terra está agradecendo pela diminuição do CO2 na atmosfera, não é? Então, a natureza está agradecendo por essa pandemia. Gente, eu não posso entender tudo, mas eu sou capaz de perceber que Deus está no controle de tudo.
E essas pessoas agora, em dificuldade, estão buscando a Deus, estão buscando mais vídeos, buscando mais informação da Bíblia. Por quê? Será que a minha felicidade depende agora de uma vacina? Será que a minha fé está numa vacina? E torcemos para que essa vacina seja descoberta rapidamente para salvar vidas, mas será que tudo que nós podemos extrair da crise é a esperança de uma vacina? Ou há uma esperança em Deus de algo que pode te ajudar? Por exemplo, Hebreus 2,15 fala que você não precisa ter medo da morte. Sabe por quê? Porque você vai morrer mesmo. Então você tem que entender a morte de uma maneira diferente. Hebreus fala, não fique pensando que você está vivo, então viva. É claro que eu me preparo, se eu partir amanhã, eu estou tentando me preparar também. Por que eu serei exceção? Então eu penso na morte também, faz parte da minha vida pensar na morte. E isso não é pecado, não. Agora, fugir dela não vai adiantar, não é verdade? Eu tenho que enfrentá-la. Então, por exemplo, Yeshua cita aquela parábola que o sujeito enterrou o talento, é medo do fracasso. Então, nós temos medo da morte, medo do juízo, medo do fracasso, medo dos inimigos, né? Jacó, quando foi encontrar com seu irmão Esaú, medo de fantasma. Lembra quando Yeshua andou sobre as águas? Os apóstolos morreram de medo, achando que é fantasma. Então, medo de fantasma, de espíritos, de almas penadas. Quer dizer, irmãos, nós temos que ter uma consciência que o medo alcança. Medo de ser pobre, medo das crises econômicas, medo das pestes como nós estamos vivendo. Espera aí, não é só coronavírus, não. E a dengue, e a zika, e o H1N1, e o como é que chama? O H1, hein? H1N1, né? Tem as AS, a MERS, e outras pestes. Então, nós temos medo de doença, não é? Eu que vi a minha mamãe padecer 7 anos, isso para mim é um sofrimento. É uma coisa que eu peço a Deus que nos livre, e eu peço mesmo, porque Ele está no controle e o sol nasceu para todos. Pelo fato de eu creio nas minhas orações, creio no livramento divino, mas eu não estou isento de ser alcançado. Então, medo de solidão, medo de amar. Tem gente que tem medo de amar. Ah, não vou amar não, que eu vou ter decepção, vou ser traído, não é verdade? Então, medo de trabalhar, medo de perder emprego, medo de relacionar, medo de pensar, medo de conhecer e enfrentar a si mesmo, não é? Medo do chefe, medo de pessoas, medo do pastor, não é? Medo de inseto. E aí vai aquela lista grande de insetos, barata e outros bichos nojentos, não é? Então, nós sabemos que o medo faz parte da nossa vida. Então, o que nós podemos, para encerrar a palavra medo, é que entender que Deus não prometeu tirar o nosso problema, a nossa dor, mas Ele prometeu estar conosco neste momento. Então, o que nos consola é que somos iguais a todos, mas Deus está conosco. Isso é a promessa, que Ele estaria comigo durante a crise, durante o problema. Agora, eu quero citar uma frase de um escritor, Mark Baker, eu gosto muito. Ele diz o seguinte: sofrer não é uma opção. Não é? Ninguém escolhe sofrer. Ah, eu quero sofrer. Não existe isso. Ninguém escolhe. Sofrer não é uma opção. Mas a forma de sofrer é uma escolha nossa, é ou não é? A forma que eu vou sofrer é uma escolha nossa. Eu gosto muito dessa frase, que ele é muito sincero. Então, Deus não nos prometeu que o mal jamais aconteceria, mas Ele prometeu, isso está na promessa dEle, Ele prometeu consolar, renovar as nossas forças, nosso vigor e nosso ânimo. Em hebraico é a palavra saad, misad e naham. Essa palavra eu gosto dela. Deus sustenta, fortalece e consola. Eu queria até que você repetisse isso comigo. Na hora do medo, eu tenho certeza que Deus sustenta, fortalece e nos consola. Por quê? Porque o consolo é a força divina. Põe isso na sua cabeça. Uma pessoa pode consolar a outra, mas o verdadeiro consolo é algo divino. Conforto é a força divina que Deus dá aos seus filhos. Em nós, para lidarmos com o nosso medo. O medo tem que ser lidado com ele, tem que ser trabalhado com ele. E você que faz isso.
E Deus te consola, conforta, para que você enfrente o medo e não fugir dele. Fugir do medo, você vai só adiar o problema. Então, você vai enfrentar o medo, enfrentar a crise, e isso vai me levar à direção correta. Então, vamos passar agora para uma consideração final sobre o medo, dizendo o seguinte: o medo é tolerável quando não o enfrentamos sozinhos. Gente, medo é o tipo de uma enfermidade da alma que precisa de ajuda. Medo depende de você e você precisa de ajuda. É necessário pedir ajuda. É necessário ter confiança para enfrentar o medo. E o Salmo, Davi nos ensina isso no Salmo 27:1. Ele ordena a si mesmo: não temerei, conservarei a minha confiança. E eu quero que você repita comigo nessa manhã: não temerei essa crise, não temereis esse vírus. Eu tenho confiança, porque Deus é a minha confiança e a minha esperança. Agora, a autoconfiança, ela está alicerçada em 2 pilares, tá? A autoconfiança, porque agora eu tenho que ter autoconfiança. Eu tenho que desenvolver a minha autoconfiança. E para desenvolver essa autoconfiança, eu tenho que trabalhar com 2 palavrinhas. A primeira palavrinha é coragem. Lembra? Você tem que ter coragem. O problema é seu. A crise está aí. Eu tenho que enfrentar essa crise, porque eu posso ser vítima dela. Então, eu tenho que ter coragem. A coragem se baseia no agir. O que é o agir? É fazer. Então, se manda ficar em casa, eu vou ficar em casa. Não quero aqui agora entrar na ideologia de outros governantes aí, se fica ou não fica, mas eu acredito que fica. O melhor é ficar. O melhor é se prevenir. A Bíblia fala isso. O sábio esconde frente a um perigo. O ímpio atira o peito e sofre a pena. Está lá em Provérbios 18. Então, o sensato é evitar. O que eu faço? Usar gel? Eu vou usar gel. Lavar a mão resolve? Eu vou usar. Usar uma máscara resolve? Eu vou usar. Ficar em casa resolve? Ajuda? Ajuda. Tá certo? Então, eu vou fazer. Então, isso é a coragem. Coragem para agir. Agora, outra palavra é aceitação. Então, a palavra coragem e aceitação vai desenvolver a sua autoconfiança. Então, a outra palavra é aceitação. E a aceitação está no ser. Tá? É o ser. Então, vou te dar um exemplo. Quando falhamos em ser, valemos-nos da necessidade excessiva de compensações para sentirmos seguros pelo verbo ter. Olha aí, o ser e o ter. Quando você aceita, é o que você é de fato, não o que você tem. Ter uma caixa de cloroquina em casa não vai me isentar de ser contaminado. Entendeu? Estão me entendendo? Então, não é ter o remédio que você vai ficar seguro. Eu vou ficar seguro pela minha autoconfiança que eu estou nas mãos de Deus e dependo de Deus e depois de uma vacina. Até que a vacina venha, eu dependo de Deus. É a mesma coisa, um piloto de avião. Eu sempre já ministrei várias vezes aqui. Se o piloto de avião não está seguro que ele é piloto, não adianta ele ter o brevet, não adianta ele ter a carteira de motorista, ou a carteira de piloto, que é o brevet, não adianta, ele tem que estar seguro de si. Quando ele levantar aquela máquina e falar: eu sou o piloto, tudo depende de mim, ele tem que confiar nele. Isso é autoconfiança. E a autoconfiança envolve a coragem, envolve a aceitação. Vocês estão vendo que é o verbo ser, não o verbo ter. Porque ter dinheiro no banco essa hora não vai resolver quase nada. Não pode você comprar o hospital, não pode o hospital inventar uma cura para você porque você tem dinheiro. Então você acaba dependendo de Deus da mesma maneira. E eu quero dizer uma palavra de João. João é fantástico. João diz assim, no capítulo 4, ele diz assim: no amor não há medo. Olha aí, é outro antídoto do medo, além da fé. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E agora eu quero encerrar aqui a palavra medo e falar um pouquinho da fé. Já que a fé é a vacina contra o medo, vamos falar um pouquinho da fé. E para eu falar da fé, eu queria me valer de uma midrash. O que é uma midrash? É uma correlação, essa midrash é do Talmud, tá? Talmud é uma parte da literatura judaica
que faz comentários bíblicos. E eu gosto muito de algumas coisas, viu, irmãos? Algumas coisas. Estou defendendo Talmud, não. Talmud tem coisas boas, tem coisas ruins. Vamos tirar as coisas boas, reter aquilo que é bom. Ele lê a Bíblia e faz conclusões com uma midrash, com uma investigação, com uma correlação, e tira um conceito novo. Então vamos ver o que os reis de Israel podem nos ensinar como trabalhar com a fé. Eu vou contar uma historinha bíblica, tá? De 4 reis. Cada rei vai nos ensinar um conceito. Depois nós vamos, no final, unir os conceitos e aí nós encerramos, tá bom? Mais alguns minutinhos só. Fique aí, não desligue. Então vamos começar com Davi. Lá no Salmo 18, 37, Davi estava sendo perseguido pelos amalequitas, tá? Os amalequitas eram inimigos de Israel. E aí, Davi ficou sabendo que os amalequitas vinham para apagar o reino de Davi do mapa. Acabar com os judeus. E aí, Davi disse: eu vou perseguir os meus inimigos e vou os derrotá-los. Isso é uma autoconfiança terrível, muita fé, né? Eu vou lutar, eu vou convocar o meu povo, pegar a espada e vou derrotar. E aí Deus disse: farei isto, ou seja, estarei com você. Onde é que eu vejo isso? Em 1 Samuel 30, no versículo 17, mostra que Davi feriu os amalequitas desde o crepúsculo do dia até a tarde do outro dia, ou seja, quantas horas Davi lutou? 24 horas. Davi falou: eu pego a espada, eu vou lutar, e lutou 24 horas para derrotar o inimigo, e falou: Senhor, o Senhor estará comigo. Agora, eu fico pensando, tem que ter muita fé, né? Você imagina 24 horas lutando, podia chegar uma pessoa por trás, me dar uma espadada aqui, ou podia juntar 5, 6, 7, 8, e eu não consegui vencer. E Davi lutou, está lá em 1 Samuel 30, 24 horas. E sabe o que aconteceu? Nenhum deles escapou. Davi ganhou. Ele teve muita fé e autoconfiança, não teve? Então, o que ele fez? Partiu para o ataque. Tem certas horas na nossa vida que você tem que partir para cima do problema, senão o problema te pega. Você tem que partir mesmo, lutar contra a sua tendência de depressão, suicídio, falta de esperança, de fé, de amor, de felicidade. Você tem que lutar. Você tem que partir para o campo da luta. Agora, vamos ver o que fez o rei Asa. O rei Asa, outros inimigos de Israel, os etíopes. Os etíopes tinham, está lá em 2 Crônicas 14, os etíopes tinham 1 milhão de soldados. E o rei Asa de Israel só tinha 300 mil homens. Ou seja, os etíopes tinham 3 vezes mais pessoas, soldados, do que o povo de Israel. Quem vai ganhar a guerra pela matemática? Se o etíope tinha 1 milhão e Israel 300 mil, a probabilidade de 3 vezes de probabilidade seria os etíopes ganharem aquela guerra. O que Asa falou? Eu não tenho força para matá-los, porque só tinha 300 mil homens. Eu não tenho força, mas eu os perseguirei. Que depender de mim, eu vou partir por cima deles. E tu, Senhor, farás para mim. O Senhor vai me ajudar nessa batalha. E Deus disse: eu farei isto. Meus irmãos, eu quero que você diga essa palavra. Eu estou com Deus e Deus fará isto. Eu vou fazer a minha parte e Deus fará o resto. Sabe o que diz a palavra, lá em 2 Crônicas 14? Asa perseguiu os etíopes e esses todos foram destruídos. Na verdade, ele blefou. Ele sabia que ele não tinha exército para combater o inimigo. Mas o que ele fez? Ele partiu. E quando o inimigo viu Israel naquela marcha, naquela convicção, naquela autoconfiança, o inimigo era muito maior, era 3 vezes maior. O inimigo tremeu. Não é? Isso aconteceu. Então ele blefou. Agora imagina se o blefe desse errado. E se os etíopes partissem e notassem que Israel só tinha 300 mil homens? Israel estaria exterminado. Mas eles partiram de uma vez, todos juntos, contra o inimigo. Tem que ter muita fé, não tem? Porque o inimigo podia pegar a sua fraqueza. Aliás, o inimigo nosso sempre busca a nossa fraqueza.
E fica aí uma lição de Asa, do rei Asa. Não mostre a sua fraqueza. A fraqueza é para ser tratada de você, porque a fraqueza muitas vezes é um pecado. E Deus quer tratar com você na sua fraqueza. Ele quer colocar você mais forte onde você foi mais fraco. Então eu tenho que ter essa consciência. Vamos partir então para o rei Josafá. O rei Josafá está lá em 2 Crônicas 20, 21, diz o seguinte: eu não tenho força para matar os inimigos. Eram os amonitas, agora é outro tipo de inimigo de Israel, os amonitas, de Amon. Ele disse: eu não tenho força para matá-los, mesmo para perseguir os amonitas. Em vez disso, eu vou cantar, eu vou louvar, e o Senhor fará o necessário. Disse Deus: eu farei isto. Quer dizer, Deus topou a parceria do rei Josafá. Falou: eu não tenho exército, não vou lutar, não quero morrer, eu vou louvar e vou invocar o teu poder, e o Senhor vai fazer o milagre. Está escrito que quando começar a louvar e a cantar, Deus preparou uma emboscada para Amon e Moabe. Porque, na verdade, deixa eu explicar o que aconteceu. Moabe era inimigo de Israel. Os amonitas eram inimigos de Israel. Aí os inimigos fizeram parceria, falaram assim: vamos juntos destruir Israel? No Monte Seir. Aí eles foram para o Monte Seir, tanto os moabitas como os amonitas. E Josafá fala: eu não vou enfrentar dois exércitos, não tem condição. Eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou adorar a Deus, e Deus vai fazer. O que aconteceu? Naquela época, não tinha uniforme de exército, né? Não tinha bandeira, chapéu, capacete. Quer dizer, o sujeito vestia a roupa que estava em casa, pegava uma lança, uma espada e ia. Ou seja, o que aconteceu? Enquanto Josafá louvava, e começou a escurecer, ninguém sabia quem é quem, tá certo? Essa foi a emboscada que Deus preparou. Então ninguém sabia se aquele amonita era o amonita como é que chama? O moabita e o amonita. Então ninguém sabia quem era amonita, quem era moabita. E começaram a matar quem? Você estava vestido, você não sabia, a aparência não sabia se aquilo era Israel, e achando que era Israel, começaram a matar. Quando foi de dia, acabou o louvor de Josafá, diz a palavra que não sobrou ninguém. Eles, os amonitas, se autodestruíram com os moabitas, e Israel prevaleceu a guerra. Então Israel ganhou essa guerra totalmente pela fé, não foi não? Foi louvar. Imagina lá no monte, os dois inimigos juntando e se encontrando no monte para aniquilar Israel, Israel louvando e cantando. Gente, são histórias que a gente aprende. E para encerrar, agora estou encerrando, é a última, fique tranquilo, já estou encerrando em mais uns minutinhos. O rei Ezequias, olha o que diz o rei Ezequias, está lá em 2 Reis 19 e 2 Crônicas 32. Olha o que diz o rei Ezequias. Eu não tenho força para matar os inimigos. Tá bom? Eram os assírios de Senecaribe, lembra disso? Eram os assírios. E aí Ezequias disse: eu não tenho força para matar os assírios. Persegui-los tão pouco, eu tenho exército para perseguir o inimigo. Eu também não sei cantar. Eu não sei como Josafá cantava, eu não sei cantar, nunca aprendi a cantar. Em vez disso, eu vou dormir na cama. Eu vou para a cama. E tu farás o necessário. E Deus disse: eu farei isto. Pô, fantástico, né? Esse aí estava pior do que a pandemia. Estava em depressão total, só cama. E Deus falou: eu farei isso. E a palavra diz em 2 Crônicas que naquela noite, um anjo de Deus apareceu e destruiu o acampamento dos assírios. Agora, não me pergunte como, mas falou que quando Ezequias levantou de manhã, estava o inimigo destruído. Um anjo fez aquele trabalho. O que é isso? Uma providência totalmente divina. E agora eu quero encerrar dizendo: o que nós podemos extrair dessa história? Eu pergunto para você. Eu vou perguntar para essa uma dúzia de pessoas que estão aqui para começar agora o serviço da Torá e louvar. Qual dos reis de Israel teve mais fé? Ou quais dos reis de Israel? Davi, Asa, Josafá ou Ezequias
trabalhou mais contra o medo? Porque a fé é inimiga do medo, o medo é inimigo da fé. Qual dos reis de Israel vocês acham aqui? Foi Davi que lutou? Foi Asa que blefou? Foi Josafá que cantou? Ou Ezequias que foi dormir? Quem teve mais fé? Hein? Não foi Ezequias. Ezequias foi o mais medroso, não é? Foi para a cama. Mas eu acredito, pensa comigo, todos os quatro tiveram a mesma fé. Porque Davi lutar 24 horas com uma espada, você tem que muita fé que não vai morrer, não é não? Você enfrentar um exército 3 vezes maior, o rei Asa teve muita fé, não teve não? Teve fé demais, e frente ao perigo. Aquele que foi cantar e louvar, não é? E Deus fazer os inimigos matarem entre si, teve muita fé de ficar só louvando, não pegou um pedaço de pau, um pedaço de uma espada, não é? E aquele que foi para a cama, foi um suicídio. Se for pensar hoje, eu vou um suicídio, eu vou para a cama e morrer, eu não vi, morri dormindo, né? Teve muita fé também. Então, a grande moral da história é que essa fé, ela, para os 4 reis, todos tiveram níveis de fé muito fortes. Não é verdade? Então não teve um. Eu não sei, eu não estava no lugar de Davi para saber, mas ele tinha que ter muita fé para lutar 24 horas com uma espada na mão. Porque dá fadiga, gente. Imagina, põe isso fisicamente. É muita fé que você tinha que ter, da mesma maneira que Ezequias na cama. Agora eu pergunto, qual milagre foi maior? Bom, se eu pudesse falar o que fez menos coisa, foi Ezequias. Quer dizer, o milagre foi maior, porque não fez nada. Foi dormir e Deus resolveu para ele. Talvez o milagre maior é esse, mas eu não posso desconsiderar os outros milagres. Davi foi um milagre, permanecer 24 horas lutando, Asa blefando, Josafá cantando. Também houve um milagre. Então o milagre ocorreu nos 4 casos. Qual rei agiu mais certo? Quem? A resposta é todos. Por quê? Cada um estava numa situação diferente, cada um teve que agir aquilo que te dispunha para fazer. E eu pergunto, qual atitude, vou voltar aqui, qual atitude você escolheria hoje para enfrentar essa pandemia? Qual? Hein? Todos. Todos os 4 reis ensinam nessa pandemia. Sabe por quê? Encerrando. Porque você vai ter atitudes certas, sabendo a autoconfiança que Deus está no controle. Então, primeira atitude na pandemia, Deus está no controle. Você pode repetir comigo, vocês estão aqui? Deus está no controle de todas as coisas. Então, minha autoconfiança está aí. Agora, os 4 reis me ensinam muito. Por quê? Se você estiver precisando trabalhar, se você está passando necessidade com essa crise, se você não pode ficar em casa, você tem que dar uma de Davi, meu filho. É ou não é? É, ué. Ué. Aí você vai falar, Deus, me livre deste coronavírus, mas eu tenho que ganhar o meu pão, minhas crianças estão lá esperando o pão nosso de cada dia. Está lá vendendo pirulito, sei lá o que, na rua, vendendo lá, tadinho, máscaras. Ele tem que trabalhar, então ele tem que dar uma de Davi, ele tem que ter fé que aquele vírus não vai contaminá-lo, porque Deus está com ele, ele precisa do sustento, ele precisa do trabalho, ele precisa da espada, ele precisa do martelo, da ferramenta para fazer o dinheiro. Se você é empregado, eu não vou não, que eu estou com medo do vírus, vai perder o emprego, vai ser demitido, porque já voltaram as indústrias, em termos parciais, mas voltaram. Você está entendendo? Então, faça, aprenda com o rei de Israel. Tem hora que você tem que lutar. Tem hora que não tem outra maneira, você tem que pegar a espada. Se eu não tivesse pego a espada durante os meus 26 anos aqui de ministério da Rádio Sion, eu teria perecido. O Roger Jorge é testemunha disso. Porque vinha para arrebentar, até a nossa casa caiu em cima de nós. E foram 90 dias ali de hospital. Quer dizer, eu passei por isso. Tinha que lutar. Tinha que lutar, e graças a Deus, Deus colocou pessoas maravilhosas como a Bia, do Jorge, e muitos de vocês estavam ali comigo naquela hora. Não, você vai pegar a espada, toma aqui. Não é? Eu me lembro que com 4 pinos de aço de 35 centímetros cada um aqui no ombro direito, eu abri
esse armário aqui, tirei a Torá e celebramos a Páscoa. E o Rocha Jorge falou, você vai fazer? Eu falei, eu não tenho condição, Jorge. Não, você vai fazer. Foi ou não foi? 40 dias, todo enfaixado, todo enrolado. Jorge falou, vai, é a sua missão, faça, você está vivo. Mas eu estou com dor, faça, é a luta, é a espada. Agora, vai ter hora também que você que está na luta, você vai ter que entrar com o que você tem. É o caso do rei Asa. Ele entrou com o que ele tinha. Ele blefou, mas ele entrou com o que ele tinha. Ele partiu para o campo de batalha. Então, não importa. Parta para o campo de batalha. Você tem um inimigo. Deus está no controle. E Deus disse aos reis, eu disse isso e eu farei isso. Aí a minha autoconfiança depende da coragem, da aceitação. A aceitação é o que eu sou. Eu tenho que ter autoconfiança que Deus está comigo, ou você crê ou não crê. Finalmente, eu acho que tem muita gente fazendo isso, eu também estou fazendo, talvez eu estou mais aí no terceiro tipo de rei, louvar e cantar e orar. Não é verdade, vida? Aproveitar a quarentena para louvar, cantar e orar, e Deus está fazendo o resto, eu pedindo por vocês, pedindo por cada um de vocês, e eu estou feliz por ter esse tempo de quarentena, porque eu estou cantando, orando, lendo, né? Só não estou jejuando. Porque aí está difícil, embora não sei se vou conseguir. Mas então, é o rei Josafá. Agora, eu não queria estar nessa, e peço a Deus que nos livre, todos nós estamos ouvindo essa palavra, de ter que ir para a cama. Não por opção sua, mas por opção de uma doença, de estar dependendo de uma intubação, de um ventilador, esse está na cama. E Deus tem que agir 100%. Então, eu quero encerrar pedindo ao Senhor por esses que estão nessa situação. E eu quero dizer, a fé é inimiga do medo, o medo inimigo da fé. Se tivermos uma fé genuína, não haverá espaço para o medo. E eu encerro com essas palavras, dizendo que o primeiro passo que nós podemos dar não é ter fé em Deus. O diabo tem fé em Deus. Não é ter fé em Deus. A palavra fala, tenha fé de Deus. A palavra fala que pela fé, pela palavra de fé, tudo foi criado. Pela palavra de fé. Então, essa fé é o que eu quero. Eu não quero ter fé em Deus. Eu quero a fé de Deus. Há uma diferença muito forte nessa preposição, não tem não? Então, para enfrentar essa pandemia, eu tenho que lembrar do conceito de Hebreus, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não preciso andar de avião para saber que o avião voa. Eu não preciso parar numa cama de hospital para saber que Deus existe. Entendeu? Eu posso fazer isso antes. E essa é a mensagem, eu encerro com ela. A fé é um dom de Deus, tá bom, gente? Aí você fala, mas me explica como é que eu tenho essa fé. Estou encerrando dizendo, a fé é um dom de Deus, você tem que pedir. Peça a Deus, é um dom de Deus, está lá em 1 Coríntios 12, é um dom de Deus. Agora, mas como é que eu vou ganhar esse dom? Eu tenho um truque para te ensinar. Esse truque está lá em Romanos 10, 17. Ele fala assim, se você com a sua boca, aliás, 10, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, você tem que ouvir a palavra de Deus. Mas mesmo você ouvindo a palavra de Deus, quem falou que você vai ganhar o dom? Mas tem uma maneira que você pega a Deus. Sabe qual é? Romanos 10, 9. A palavra diz, e eu tenho experiência com essa palavra, se você abrir os seus lábios, confessar que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é o Senhor da sua vida, o seu Salvador, e se entregar na mão dele, arrepender dos seus pecados, a Bíblia diz que Ele ouvirá a sua oração, te dará o novo nascimento espiritual, ligará, acenderá a sua centelha espiritual, e você será considerado filho de Deus. Está lá em João, no capítulo 1, verso 12, porque Deus dá, através de Jesus Cristo, somente através dele, a chance de você se tornar filho de Deus. E se você se torna filho de Deus, mas você pode dizer, mas eu já sou filho de Deus. Bom, você pode ser criatura de Deus, mas o filho é aquele que tem o Pai, e é aquele que conheceu Jesus, aquele que entregou a sua vida nas mãos dele, que confessou e arrependeu seus pecados e mudou de vida. Este será salvo. E se você é filho de Deus, aí vem a palavra para alimentar e vem o dom da fé.
Ele te dá o dom da fé. E com o dom da fé, você tem o antídoto, não só contra o medo, mas com todo tipo de adversidade que poderá vir sobre a sua vida. Vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai, nos agradecemos por essa palavra, por essa mensagem, e que o Senhor possa, nesse exato momento, estar erradicando essa pandemia do Brasil, livrando vidas, e que o Senhor possa estar ali ajudando os cientistas, que o Senhor trabalha pela ciência, que descubram essa vacina rápido, que esses cientistas descubram essa vacina nesse sentido, mas nós sabemos que nós dependemos primeiro de Ti, depois das vacinas, e nós queremos desenvolver a nossa autoconfiança através da fé em Yeshua HaMashiach. Assista aqueles que estão contaminados, assista aqueles que nesse exato momento estão internados, assista agora, meu Pai eterno, aqueles que infelizmente deixarão de viver hoje, mas que teus anjos estejam ali salvando vidas. O Senhor é o Deus da vida, o Senhor não é o Deus que ama a morte, o Senhor ama a vida. Portanto, nós pedimos nessa manhã e intercedemos pela vida de cada um que está nos assistindo a essa palavra, que seja tremendamente abençoado, que essa palavra seja uma semente que vai cair em corações férteis, para que possa dar frutos a 100 por 1. Shalom a todos, que Deus abençoe. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.